Já falamos aqui na academia sobre as odds, o que são, o que representam, mas como elas funcionam de fato, na prática, e como encontrar as melhores na hora de apostar. Fala, apostador! Você já sabe, odds representam a probabilidade de aquele evento acontecer. Mas na hora de apostar, você sabe onde encontrar as odds mais atrativas? As maiores? Comparar as odds entre as casas de apostas é uma prática normal entre os apostadores. E você sabia que pode fazer isso de maneira rápida e fácil, num lugar só? É exatamente o que a Odds Scanner faz. Em nosso site, você encontra todas as odds daquela partida reunidas em um só lugar e você consegue fazer a comparação mais rápido. E chegar no site da casa de aposta? Super fácil. Vamos falar como as odds mudam agora. Você está lá, no meio do jogo, acompanhando a partida e percebe que as odds sobem, descem, às vezes mudam drasticamente e você se pergunta, o que está acontecendo? Por que elas fazem isso? Bem, de uma maneira geral, as odds vão de 1.01 a 1000, ou seja, a menor odd possível é 1.01 e a maior é 1000. E essas odds antes do jogo podem variar bastante. Até por isso, o ideal é que você fique ligado nas cotações das casas de apostas para aproveitar a melhor oportunidade. Algumas situações fazem com que a odd mude, como um jogador importante que acaba se lesionando, sei lá, no aquecimento, e ele é confirmado fora da partida. E aí essas odds podem se ajustar por conta disso, de última hora, porque a chance de aquele clube vencer era maior se tivesse aquele jogador, né? Tá, e depois que o jogo começou, partida rolando solta e você percebe que as odds estão mudando com o tempo. Por quê? Vamos lá, quando o jogo começa, ele começa em 0-0, né? Ou seja, um empate. E conforme o tempo vai passando, menos tempo os times têm para marcar gols, certo? Ou seja, o empate, que é o 0-0, ele se torna o mais provável de acontecer naquele momento. Então, com o passar do tempo, a odd do empate vai indo em direção a 1.01, ou seja, diminuindo durante a partida. E com isso, as odds de vitória dos dois times vão crescendo conforme o tempo, já que qualquer placar diferente do empate vai se tornando mais difícil de acontecer pela proximidade do fim da partida. Mas existe a chamada alteração forçada da probabilidade, ou seja, acontecimentos que mudam a direção dessas odds. Então, o que pode mudar? O gol. Quando o placar é alterado. Se o Flamengo abrir o placar do jogo, por exemplo, saindo do 0-0 para 1-0, a cotação de vitória do Flamengo vai cair e as de empate e do outro time vão aumentar. Lesões. Como eu falei no início do vídeo, quando um jogador importante, essencial para aquela equipe, se machuca, as cotações podem mudar. Se o Cristiano Ronaldo se lesionou na partida do Manchester United, por exemplo, seja antes ou durante o jogo, as odds favoráveis ao United tendem a aumentar, porque as chances de vitória do Manchester diminuíram. Cartão vermelho. Caso um jogador da partida seja expulso, essa ação altera bruscamente as cotações. Isso porque o time que continua com 11 jogadores fica em vantagem numérica dentro de campo e, teoricamente, tem mais chances de alterar o placar. Agora, na hora de apostar, você sabe identificar o time que é favorito ou não? Existem algumas classificações e alguns macetes para isso. A gente classifica normalmente em super favorito, favorito, não favorito, parelho e zebra. Vamos entender? Um super favorito que joga em casa, a gente identifica quando tem odds entre 1.01 e 1.39 normalmente. Já o que joga fora de casa, entre 1.01 e 1.49. O favorito mandante fica entre 1.40 a 2.20 e o visitante 1.5 até 2.2. Aquele time que não é favorito fica entre as odds 4.0 e 7.5. Em um jogo parelho, os dois times ficam entre 2.2 e 3.98. Já a zebra, sempre acima de 7.5. Agora que você sabe como as odds se comportam, eu te pergunto, você sabe identificar uma odd de valor? Aquela que realmente vale a pena e você precisa aproveitar? No próximo vídeo eu te falo mais dela. Até lá!